Bom dia, povo de Deus, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Quero compartilhar com vocês por esta manhã uma palavra a qual Deus vem colocado no meu coração já há alguns dias. Palavra essa que é bem renomada, bem conhecida, mas eu creio que irá falar com você nesta manhã, neste momento em que você precisa de uma palavra de Deus. Palavra essa se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia, glória a Deus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Aleluia. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aleluia. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Meus queridos, esta palavra, como eu disse, ela é bem renomada, bem conhecida. Palavra muito forte. Deus está falando com um profeta. Deus tem falado com seus profetas nesses últimos dias. Mas muitas das vezes, alguns profetas têm dado desculpa. Alguns profetas estão fazendo como Samuel fez. Deus chegou e falou para ele: Olha, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado como rei? Não como pessoa, mas como rei. E o profeta ali deu uma resposta a Deus dizendo assim: Olha, se eu for, ele vai me matar. Deus chama o profeta e diz: Diga que você vai sacrificar. Deus está falando: até quando tu terás dó? Até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar murmurando? Até quando você
vai ficar investindo em alguém que não quer mudar, que não quer a transformação, que não quer o compromisso com Deus? Até quando você vai ficar insistindo em algo que você vê que não tem futuro? Deus, Ele chamou o profeta para dizer, para tratar com o profeta de uma maneira que só Deus sabe. Deus deu até um tempo para que Saul pudesse se acertar, que ele pudesse tomar uma posição. Nós olhamos que a Bíblia está falando até quando, não especifica quanto tempo era, mas esse até quando quer dizer, já chegou o limite, já chegou o momento que não dá mais para esperar, não dá mais para ficar desse jeito. E muitas das vezes você está assim na sua vida, você vai para a igreja, você vem da igreja e a tua vida não muda, as coisas estão do mesmo jeito, parece que o céu não se abre diante da tua presença. Por isso que a palavra do Senhor diz em Isaías 29, no versículo 13, que diz: este povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, me adoram, mas os seus corações estão longe de mim. Muitas das vezes a gente passa por uma situação, até mesmo na palavra, Deus ele mostra o caminho, a direção que devemos tomar diante do Senhor. E muitas das vezes a gente não quer escolher esse caminho. Escolhemos o caminho mais largo, o caminho sem responsabilidade, um caminho ao qual muitas das vezes quebramos a cara, quebramos a cabeça, insistimos e fazemos coisas que muitas das vezes desagradam ao Senhor. Deus ele chama esse profeta e diz para ele: olha, enche teu chifre de azeite. E aqui me chama muita atenção porque eu vejo um homem de Deus que está sem a presença, um homem de Deus que está vazio. Porque quando a gente fica insistindo em algo que não flui, que não vem de Deus, a gente fica vazio. O nosso glória a Deus parece uma coisa frajuta, parece uma coisa que não vai chegar no céu. O povo chega dentro da igreja, muitas das vezes o povo não consegue glorificar, não consegue dar aleluia. Ele fica esperando o pastor pedir para que ele glorifique, para que ele dê aleluia. Porque o povo está com o coração machucado, o povo está cansado. O povo não consegue enxergar a vitória. E Deus fala para esse profeta: olha, enche o teu chifre de azeite, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque de lá tenho me provido um rei. Isso me chama a atenção porque Deus ele não fala quem é o rei. Ele poderia ter falado: olha, vai à casa de Jessé e lá você vai ungir a Davi como rei. Esse homem tem 8 filhos e você vai ungir a Davi. Mas não foi assim que Deus falou. Não foi assim que Deus queria que o profeta entendesse. Deus levou o profeta para que Deus tratasse com o profeta, para que Deus mostrasse ao profeta como é que ele quer. Por isso que ele diz: olha, você vai fazer o que eu te mandar. Está aqui na palavra do Senhor. Deus fala muito forte a esse profeta. Deus fala para ele assim: olha querido, aqui ó, ele diz assim, ó: disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E ele diz assim, ó: convidarás a Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. Aleluia. E ungir-me-ás a quem eu designar. Deus está falando com o profeta, Deus está tratando com o profeta. Mas o profeta ele chega e diz: olha, mas se Saul souber que eu vou, ele vai me matar. Por quê, querido? Se Deus mandou, por que você está temendo? Se Deus falou que é contigo, por que você está com medo? Se Deus te chamou, por que você está com medo dos reis, dos homens? Não temas, Deus é contigo. Abra a tua boca e fala o que Deus está mandando. Não tema, não tenha medo daqueles que possam se levantar contra a tua vida, porque maior é aquele que está contigo. Deus estava falando para Samuel. Samuel, ele vai para Belém, e uma coisa me chama a atenção: quando ele chega em Belém, os anciões saem, e a Bíblia diz que ele sai tremendo. Por quê? Porque ele sabia que quando um profeta vinha, o negócio ia ficar estreito. Quando um profeta abre a boca, sabe que as coisas vão ficar estreitas. Por quê? Porque quando um profeta que tem compromisso com Deus abre a boca, ele fala aquilo que Deus está mandando.
e não aquilo que o povo quer ouvir. Um amigo meu me falou algo esses dias e foi muito forte, que ele diz assim: ainda há remanescentes, ainda há homens de Deus nesta terra, homens compromissados com a palavra de Deus, homens que querem pregar a verdade. Muitas das vezes esses homens são barrados, esses homens não são aceitos, eles não são chamados para ir a uma pizzaria, para estar numa rodinha comendo. Por quê? Porque o compromisso dele é com Deus e não com os homens, e muitas das vezes ele não é aceito. Eu vejo que o profeta, ele passou por um momento difícil da vida dele, até mesmo porque ele encontrava-se com um chifre, a qual ele era designado para quê? Para fazer a obra. Então ele não estava parado, estava com um chifre vazio. Deus falou assim: olha, é para encher. Deus está chamando o seu povo nesses dias porque Ele quer encher você com a presença dEle. Ele quer te dar alegria, satisfação, gozo das novidades de vida. Um povo que possa entrar dentro da igreja e ver a presença do Senhor, aonde o céu possa se rasgar e derramar das suas plenitudes, da sua graça, do seu poder. E quando eu olho para esta mensagem, eu vejo algo sobrenatural, um tratar de Deus. Deus está tratando o seu povo. Deus não te esqueceu. Parece que tudo está dando errado, só parece, meu querido. Deus vai mudar a tua história, é só você crer, é só você acreditar, é só você não desistir. Continue, vai lutando, porque a tua vitória chegará, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então olhamos aqui este texto, ou melhor, esse contexto, aonde Jessé tinha 8 filhos, mas aqui parece na mensagem que ele só tinha 7, porque a Bíblia diz que quando o profeta chegou lá, ele sacrificou, ou melhor, ele santificou os filhos de Jessé. E a Bíblia diz que ele entra na casa de Jessé, e quando ele olha, ele vê Eliabe, e ele fala: certamente está diante do Senhor o rei. Mas Deus chama a atenção dele e falou assim: não, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Deus está tratando com o profeta. Eu fico imaginando aquele homem que estava talvez bem vestido, bem arrumado. O pai devia estar feliz porque era o primogênito, era um homem de estatura, até mesmo porque o profeta falou: olha, certamente, quer dizer, ele tinha a convicção de que aquele era o rei, de que aquela pessoa seria aquilo que Deus ia usar, e muitas das vezes não é. Às vezes Deus usa pessoas que você nem imagina, traz pessoas de lugares que você nem imagina, e quando ele chega, você fala assim: meu Deus, quem é este? Quem é aquela? Quem é aquele? É assim que Deus faz. E Deus está nesses dias procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Eu fico imaginando que Eliabe, ele deve ter ficado triste, deve ter ficado horrorizado, perdeu a chance, e de repente a chance cai para cima de Abinadab, mas também Abinadab não é escolhido. Eu fico imaginando esses dois olhando agora o terceiro irmão, Samar, e também Samar não é escolhido. Aí vê o quarto, também não é escolhido, o quinto, e também Deus não escolhe esse, o sexto, também Deus não escolhe esse. Eu não sei como é que o pai estava diante daquela circunstância, daquela situação, e de repente vem um sétimo que poderia ter sido ele, mas também não é. Deus não escolhe nenhum dos 7. E Samuel pergunta a Jessé e diz para ele assim: olha, acabaram todos os seus filhos? Por que o profeta fala isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor falou: olha, tu vai à casa de Jessé, porque de lá tenho me provido um rei. O profeta veio passar os 7, mas havia alguma coisa errada. Muitas das vezes é assim, querido. Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes parece que Deus não está nos vendo, parece que ninguém nos vê, mas o Senhor está te vendo. Deus sabe a tua luta, Deus sabe o teu sacrifício, Deus sabe o que você tem feito diante do Senhor. Continua firme, porque a tua vitória vem. É como diz o Salmo 125, nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E quando Jessé fala assim: não, ainda tem um mais moço, ele não fala nenhum nome, ele fala o mais moço, está tomando conta das ovelhas,
está lá no anonimato, está lá tomando conta. Esse era um menino que não se assentava à mesa com os irmãos, ele não era honrado, mas aí Deus começa a honrar. Olha o que Deus começa a fazer na vida daquele que muitas das vezes é humilhado. É por isso que a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Crê. Você está passando por uma dificuldade, mas Deus vai te dar a vitória. E o profeta diz assim: olha, manda chamar esse menino, porque ninguém vai se assentar à mesa, ninguém vai comer enquanto ele não vir. É assim que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus vai fazer, vai ser diante de todos que Deus vai mostrar quem é você, quem é o escolhido do Senhor. Por isso não temas, homem. Abra a tua boca e fale o que Deus está mandando. Mulher, não tema, abra a tua boca e fala o que Deus está mandando, porque Deus é contigo. Estamos cansados desse evangelho de oba-oba, desses shows gospel, de coisas que às vezes as pessoas fazem tanta pressão para nada. Não há necessidade disso. Nós precisamos ter convicção de que a palavra do Senhor é que muda a história. A palavra do Senhor é que liberta, que cura, que salva. E somente a palavra do Senhor pode fazer isso. Nós somos instrumentos escolhidos do Senhor para fazer aquilo que Deus está mandando. A Bíblia diz que quando Davi chega, era um menino ruivo, de boa aparência. E quando o profeta olha, Deus fala: olha, é esse aí. Eu escolhi esse como rei. Talvez na ótica, na visão dos irmãos, ou na visão de qualquer um, até mesmo do profeta, como é isso? Como é que pode? Ele não tem nem experiência. Mas se você for ler a história deste menino, de um menino que estava no anonimato, que estava ali tocando, entoando com sua harpa, salmos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Menino que vivia um momento com Deus, sozinho, ninguém ia lá estar com ele, mas ele estava com a presença de Deus. Eu fico imaginando que aqueles irmãos ficaram olhando e falaram assim: mas como pode? E às vezes nós fazemos essa pergunta: da onde vai vir a nossa vitória? De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro é certo de que Deus irá fazer a diferença em nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente confiar, basta a gente entregar a nossa vida ao Senhor de uma maneira profunda, de uma maneira verdadeira. Dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Deus está te dando uma chance, oh meu Deus, para que você tome uma posição, para que você não desista. Eu sempre costumo pregar e sempre costumo usar tipo parábolas, que eu digo que nós temos dois remos. Talvez você já conheça: o remo da oração, o remo da vigilância. Muitas das vezes nós remamos, que quer dizer, nós estamos orando, e sempre estamos só rodando no mesmo lugar. E de outras vezes nós estamos vigiando, e estamos rodando para o outro lado no mesmo lugar. Mas quando nós oramos e vigiamos, nós vamos à frente. Nós prosseguimos para o alvo que é Cristo. Então, meu querido, toma posse dessa vitória, toma posse desta palavra. Deus quer mudar a tua história, assim como Deus mudou a história de Davi. Um menino que matou leão, que matou urso,